Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais um Descobrindo Romanos. Essa carta que tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo da história. Essa semana em Romanos no capítulo 7. Abra sua Bíblia e vem comigo. Romanos 7:1 vai começar com uma ilustração. Paulo vai dar um exemplo para que as pessoas possam entender aquilo que ele vai dizer. Esse trecho não é Paulo explicando, ensinando sobre o casamento, mas ele vai usar o casamento como uma ilustração, tá bom? Então ele começa: meu irmão, fala a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Alguém que morreu, você vai julgar essa pessoa e condená-la à prisão se ela está morta? Não, é mais ou menos isso que Paulo está tentando dizer. Versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então, aquela lei que estava acima dela, aquela lei do casamento, quando esse marido morre, ela deixa de existir. E essa mulher se torna livre daquela lei. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, ela não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, o que antes nos prendia? O pecado. Fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modelo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Se olhássemos para a lei, eu e você deveríamos pagar com a vida. O nosso salário seria a morte, como a gente estudou na semana passada, né? Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. Então nós morremos, Jesus pagou o nosso preço. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Então essa lei que antes nos julgava, que nos condenava, não nos condena mais, porque nós morremos com Cristo. Essa é a analogia que Paulo está trazendo aqui, tá bom? E por que é importante entender que nós morremos com Cristo? Porque essa lei que agora nos condenava, não nos condena mais. Nós morremos para essa lei. Antes nós estávamos casados a essa lei, é isso que Paulo está tentando dizer. Agora nós estamos sob uma nova autoridade. Nós pertencemos a Cristo. Semelhante com o que a gente estudou na semana passada. Nós agora estamos debaixo de Cristo, dessa autoridade. E essa autoridade não é uma autoridade que vai nos condenar à morte, tá bom? Então agora a nossa justiça não vai ser uma pedra que vai com as leis que vai nos dizer o que fazer, mas dentro de nós, por querermos nos relacionar com Cristo, vamos escolher obedecê-lo. Vamos amá-lo e fazer aquilo que o alegra. Porque nós precisamos entender que Cristo é o nosso Senhor e nós desejamos servi-los. Agora no versículo 7, Paulo vai falar sobre a luta contra o pecado. E Paulo vai usar aqui um estilo literário da época. Ele vai dizer as coisas muitas vezes na primeira pessoa. E existe um grande debate se Paulo está se referindo a ele mesmo, a Paulo do passado. E a gente tem que entender que isso aqui faz parte de uma carta como um todo. Nós hoje vamos estudar o capítulo 7, mas a gente não pode tirar esse capítulo do nada. Nós precisamos do 6, do 8 e assim por diante. Então preste atenção e vamos com calma para a gente entender. Paulo diz o seguinte no 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então, quando a gente pensa na cobiça, por que a cobiça é ruim? Porque está na lei. Então, a gente entende que cobiçar é errado porque está na lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aqui ele está citando lá o Velho Testamento.
Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. E aqui, para a gente entender bem esse versículo, é só a gente pensar o seguinte: você às vezes vai dormir cedo, acaba não jantando e tá tudo bem. Mas aquele dia que você não pode jantar, porque precisa fazer um jejum para fazer o exame de sangue, ou seja, há uma espécie de lei, uma espécie de regra, é aquele dia que você quer jantar, é aquele dia que você está morrendo de fome, é aquele dia que você quer descumprir isso. Então é essa similaridade que Paulo está tentando dizer para a gente. Versículo 9 diz: Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Paulo está dizendo que a lei é ruim? Não, né? Versículo 11: Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio de mandamento me matou. O pecado foi lá exatamente naquilo que não podia ser feito por causa da lei. Falou assim, é lá que eu quero desobedecer. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? A lei é ruim? De maneira nenhuma. Mas porque o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Aquilo que era para ser um guia, aquilo que era para nos ajudar, o pecado entrou e falou assim: eu vou pegar exatamente esse mandamento e vou fazer com que eles desobedeçam de propósito, porque eu quero exatamente ir contra Deus. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. A gente acabou de falar isso na semana passada. Quando nós obedecemos ao pecado, quando nós escolhemos estar debaixo do pecado, nós somos escravos do pecado. No entanto, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Gálatas 5,17 diz: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está aqui dizendo: a nossa carne vai lutar contra o nosso espírito, vai lutar contra a lei, a gente vai querer seguir em pecado. Versículo 17: Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E isso tudo para aquela pessoa que está vivendo debaixo do pecado, tá? Aquela pessoa que é escravo do pecado. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E aí existe uma grande discussão das pessoas que costumam dizer, tá vendo, é por isso que eu como cristão peco, até Paulo pecava. Gente, Paulo não está aqui dizendo, hoje eu faço isso. Ele está usando um recurso literário. Sabe quando às vezes a gente está contando, dando uma aula e a gente usa um exemplo? Imagina que eu fiz tal coisa. Então, quando Paulo traz esse discurso, Paulo pode estar abordando diferentes coisas. Ele pode estar citando o Paulo do passado, ele pode estar citando aqueles que estão debaixo da lei, que não servem a Jesus. Não é o Paulo cheio do Espírito Santo aqui. Ele está usando um recurso e dando um exemplo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente já estudou que o pecado não nos domina. Então, Paulo, que acabou de escrever isso, não diria que ele não faz o que ele quer para sempre e que ele segue pecando. Ele está usando um recurso para que a gente entenda que quando estamos debaixo do pecado, quando eu escolho pecar e seguir no pecado, daí eu sou escravo do pecado, tá ok? Versículo 19. Pois o que faço não é bem, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo,
guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí talvez você seja meio confuso, talvez você tenha entendido que esse capítulo foi um capítulo complicado, Paulo não consegue fazer o que ele quer. Gente, entenda que nós não somos escravos do pecado. Nós já estudamos isso. Nós somos libertos por Jesus. Paulo está aqui trazendo esse termo. Porque se você parar para pensar hoje, não existe pessoa que sim é escrava do pecado. Pessoas que sim, às vezes estão até dentro da igreja, só indo e vindo, que não conheceram a Jesus e que estão tentando seguir a lei pela força própria e não conseguem. Então, Paulo está aqui dando um exemplo que sim, existem pessoas nesse cenário, porque eles ainda não foram libertos por Jesus, ainda não aceitaram Jesus no seu coração, ainda estão debaixo do pecado. Até porque quando a gente para pensar, o problema não é a lei, tá? Mas o poder do pecado. Quem está debaixo do pecado é escravo do pecado. E nós precisamos entender que isso não é um castigo para nós hoje como cristãos. Nós não vamos seguir pecando todos os dias, até porque quando a gente começa o capítulo 8, Paulo começa assim: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então, eu e você fomos justificados, nós somos libertos. Se nós escolhermos estar debaixo do pecado ou tentarmos conseguir uma vida limpa e santa pela lei, a gente não vai conseguir. Nós precisamos de Cristo. Somente o sangue de Jesus na cruz é capaz de nos libertar do pecado. Então, a lei nos mostra o que é certo, mas ela não nos dá força para fazer. Ela nos ensina o que é pecado, mas tem um problema. Mesmo quando a gente sabe o que é pecado, a nossa natureza pecaminosa quer ir contra o pecado. Então, nós como cristãos, seremos tentados. Mas nós precisamos entender que nós somos libertos do pecado pelo sangue de Jesus e nós vamos escolher não pecar, se você aceitar Jesus como seu Salvador. Agora, pela sua própria força, você vai estar dizendo: eu não consigo fazer, assim como Paulo, o que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Então, entenda que esse capítulo é Paulo trazendo esse pensamento para nós, nessa forma. E que você entenda que sozinho você não pode, você não consegue se salvar. Mas Cristo já morreu no seu lugar. E você hoje é livre, sim. Aceite Jesus no seu coração. Peça ajuda do Espírito Santo. E nos vemos na próxima semana. Até mais!